Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado, melhor preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Olá, vestibulando. Vamos começar mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Renato Martins e pretendo trabalhar alguns conteúdos com vocês que estão aí na luta, né, na batalha, no esforço diário, né, de estarem estudando sempre e sempre buscando mais conhecimento, querendo almejando aí, né, desejando uma vaga na universidade. E com certeza vocês vão lograr êxito, né, nesse objetivo de vocês. E eu espero contribuir para isso. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que é bem provável de cair tanto na prova da UFRN como também do Enem, que seria a teoria endossimbiótica ou teoria simbiogênica, né? E hoje, né, para começar nossa aula, eu gostaria de iniciar com uma homenagem à grande bióloga, uma das maiores autoridades em biologia evolutiva, que é a Lynn Margulis. A Lynn Margulis, ela foi a principal defensora da teoria simbiogênica e que corresponde, né, a um dos grandes pilares, digamos assim, da biologia celular, da biologia evolutiva, da evolução da célula, né, de organelas. Então ela foi muito importante no que nós chamamos, no que nós conhecemos de teoria endossimbiótica ou simbiogênica. Lembrando que qualquer dúvida sobre essa aula ou qualquer outra aula de biologia, você pode mandar o seu e-mail para o duvidadebiologia@yahoo.com.br ou me contacte diretamente no Facebook, você adiciona lá e eu consigo, né? Sempre eu estou dando uma olhadinha, consigo resolver sua dúvida, mando rapidinho para você. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco a respeito da teoria simbiogênica. Bom, nós sabemos que muitas das organelas celulares, elas surgiram por um mecanismo de invaginação. Isso quer dizer que as membranas, elas simplesmente formaram compartimentos, né? Nós sabemos que a membrana plasmática, ela foi o primeiro compartimento celular e apesar da gente falar sempre que a importância da membrana plasmática corresponde a trocas, né, a transporte de substâncias entre a célula e o meio externo, apesar disso, né, a membrana plasmática ela teve a priori uma importância no que se refere à compartimentalização. A compartimentalização ela tem sido, né, um dos principais fatores de especialização celular. Células que apresentam muitos compartimentos membranosos, nós conhecemos como células eucarióticas, e essas células, mediante a presença de muitos compartimentos membranosos, ela consegue especializar, determinar funções para cada uma das organelas. Então isso é de extrema importância, começando justamente com a membrana. Entretanto, nem todas as organelas podemos alegar que tiveram a mesma origem, né? Acredita-se que organelas como mitocôndrias e cloroplastos, que são extremamente importantes no metabolismo oxidativo da célula, tenham surgido justamente por teoria endossimbiótica ou simbiogênica. Então vamos ver como é que ocorreu essa teoria endossimbiótica ou simbiogênica. Acompanhe aqui comigo no slide, né? Temos aí
teoria endossimbiótica ou simbiogênica. O que temos a falar a respeito dessa teoria? Bom, o planeta Terra, ele, na sua atmosfera primitiva, ele não apresentava muito gás oxigênio. Com o passar do tempo, né, à medida que estudamos a origem da vida, aprendemos um pouco sobre a hipótese heterotrófica, né? Aqui comigo, vamos lembrar um pouco dessa origem da vida, né? O planeta Terra, na sua atmosfera primitiva, como ele não dispunha de muito oxigênio, ele tinha, na verdade, muito vapor d'água, gás metano, hidrogênio. Simplesmente, a gente observa que as condições não eram tão perfeitas para que surgissem vida. Entretanto, com o passar do tempo, acredita-se que moléculas primitivas, né, coacervados, aglomerados de aminoácidos foram se formando nos mares primitivos e, de repente, mediante um ciclo intenso de chuvas, até porque a temperatura era muito elevada, a água ela mal chegava diretamente ao solo, já evaporava, e simplesmente essa água, ao evaporar, se condensava ao atingir camadas mais altas e, de repente, ocorria precipitação. Mediante a ocorrência de precipitação, observa-se, né, uma série de descargas elétricas. Acredita-se que essas descargas elétricas tenham sido responsáveis pela formação, pela, digamos, a explosão, o momento inicial, o momento primordial que teria dado vida aos coacervados, aos aglomerados de aminoácidos e moléculas orgânicas extremamente simples. Bom, mediante isso, as primeiras células teriam surgido, né? Como não existia gás oxigênio, seu metabolismo era totalmente anaeróbico. Esse metabolismo anaeróbico, se a gente relembrar a fermentação, o metabolismo anaeróbico ele pode liberar como um dos seus produtos o CO2, no caso da fermentação alcoólica, por exemplo. O gás carbônico, à medida que ele foi se acumulando na atmosfera, simplesmente esse gás carbônico foi sendo utilizado, né? Ocorreram adaptações, as primeiras células fotossintetizantes foram surgindo na forma de bactérias extremamente simples, porém com sistemas enzimáticos já complexos, né? A ponto de fixar CO2 e conseguir produzir mais matéria orgânica, mais carboidrato como fonte de energia. Um dos produtos da fotossíntese é justamente o gás oxigênio e é justamente deles que a gente vai comentar um pouco hoje. O gás oxigênio, ele é de extrema importância para o nosso organismo, assim como para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio, ele é utilizado como aceptor de elétrons, de hidrogênios na cadeia respiratória durante a respiração celular e com isso nós conseguimos obter ATP suficiente para realizarmos nossas atividades. Alguns organismos, os mais primitivos, acredita-se que eles, como viviam em um ambiente com pouco oxigênio, basicamente eles realizavam um metabolismo anaeróbico, um metabolismo que não seria oxidativo. Então acompanhe comigo no slide como ocorreu esse processo, né, esse processo de endossimbiose, para que possamos entender como é que essas organelas elas surgiram. Bom, aqui a gente observa na imagem um eucarioto anaeróbio ancestral, ou seja, um organismo já provido de núcleo, material genético no interior do núcleo, e esse material genético todo emaranhado na forma de um monte de filamentos, né? Temos aí DNA, cromossomos, e o que aconteceu com esse organismo eucarioto anaeróbio, né? Como esse organismo é anaeróbio, né, observa-se que esse tipo de metabolismo, ele é, de certa maneira, ineficiente. Por que isso? Porque o combustível não é completamente oxidado. Se você recapitular a fermentação, você vai relembrar que na fermentação são produzidas apenas 2 moléculas de ATP, enquanto que numa respiração aeróbica a produção de ATP ela permeia os 36, 38 ATPs, né? Então, nesse caso, o metabolismo anaeróbio ele é um pouco ineficiente no que se refere à oxidação, à obtenção de energia. Mesmo assim, essas células sobreviviam utilizando metabolismo anaeróbio. Então, o que houve? O que aconteceu para que essa célula pudesse potencializar a geração de energia, a produção de ATP? Simplesmente, no mesmo ambiente já existiam células
anaeróbicas, células aeróbicas, e essas células aeróbicas estavam na forma de bactérias simples, como a gente observa aqui. O genoma bacteriano ele foi muito importante também, porque ele já trazia genes com informações que possibilitassem a formação de sistemas enzimáticos para que o substrato orgânico ele pudesse ser bem oxidado, uma vez que esse organismo ele consegue utilizar muito bem o gás oxigênio. Então, o metabolismo aeróbico ele é muito eficiente, justamente porque o combustível é oxidado em CO2. Ocorre uma liberação de gás carbônico mediante oxidação do combustível. Quando falamos combustível, estamos nos referindo ao carboidrato, aos lipídios. Lembrando a você, vestibulando, que o lipídio ele é oxidado, ele na verdade é consumido, é utilizado, é degradado somente em exercício aeróbico, né? Exercício anaeróbico ele não gera degradação de lipídio. Exercício anaeróbico, você aqui comigo, né? Perceba que quando você realiza uma atividade física, se essa atividade física geralmente ela é de explosão muscular, a musculação, por exemplo, o halterofilismo, o goleiro que está ali dando vários saltos, né? Atividade de explosão muscular mesmo, seriam exercícios classificados como exercícios anaeróbicos. E esses exercícios anaeróbicos eles não são tão eficientes na degradação de lipídios como o exercício aeróbico, uma vez que o exercício aeróbico ele oxida o lipídio no interior da organela mitocôndria. Então, assim, para quem quer perder peso, a dica, né, seria justamente essa, né, realizar exercício aeróbico, porque a gordura vai justamente ser oxidada no interior da mitocôndria. Se essa gordura não chegar ao interior da mitocôndria, fica muito complicado para o organismo perder massa corporal, né? Então, na verdade, o exercício aeróbico seria o mais adequado. Um esteiro, uma caminhada, aquela corrida seria bem adequada. Bom, então voltando aqui, nós temos, você observa na imagem que a bactéria aeróbica ela está simplesmente sendo englobada, né, ou engolfada pelo mecanismo, né, pela célula que realiza o mecanismo anaeróbio. Então, na verdade, essas bactérias, quando são englobadas, elas acabam se multiplicando em seu interior. É notório, é importante lembrar, é notório que vocês percebam aí que a bactéria, à medida que ela adentra o organismo anaeróbio, ela simplesmente vai receber, ela vai estrangular parte da membrana do organismo hospedeiro, né? Então, observem bem que essas bactérias agora, né, no momento, na representação, elas ainda não estão com o sistema de dupla membrana, mas essa membrana dupla, acredita-se que ela surgirá justamente por meio desse englobamento. Então, o que a gente consegue observar aí? Que houve uma endossimbiose, mas o que seria o produto dessa endossimbiose? Qual seria a vantagem para a célula anaeróbica, que seria nesse caso a célula hospedeira, ao englobar bactérias aeróbicas? A grande vantagem é a produção, é a geração de ATP. No caso, percebamos que quando um organismo bacteriano que é aeróbico, como ele tem uma maior capacidade de obter ATP, de gerar energia, ele vai gerar essa energia e tal energia será consumida não somente por ele, que é o organismo que foi englobado, mas também pelo próprio organismo hospedeiro, né? Bom, então chegamos a um evento importante, né? Como você pode ver aí, o catabolismo aeróbico em sistemas simbióticos, ou seja, a quebra de moléculas orgânicas com a utilização do gás O2, do gás oxigênio. O que acontece também, vestibulando, é que esses genes bacterianos, eles se movem para o interior do núcleo, né, favorecendo a formação também, a partir desses genes, de compostos enzimáticos, moléculas importantes para o metabolismo oxidativo. Com o passar do tempo, o que houve, né? Simplesmente com o passar do tempo, esse eucarioto aeróbico que realizou o englobamento, ele simplesmente gerou um eucarioto não fotossintético
porém, como você vê, você acaba de acompanhar na figura aí, nós temos aí a formação de uma organela extremamente importante, que é a mitocôndria. Então, a mitocôndria surgiu aí para favorecer o metabolismo oxidativo. Então, vamos lá, aqui comigo, recapitulando, as bactérias aeróbias, elas simplesmente têm essa melhor capacidade, essa melhor facilidade, ela tem uma propensão a utilizar muito mais oxigênio do que a célula anaeróbia. Sendo assim, ao invadir, ao ser englobada, na verdade, pela célula eucariota, ela passou a gerar muito mais ATP. Nesse caso, se parássemos para pensar, a gente chegaria à conclusão de que esse processo, né, endossimbiótico foi muito importante, até porque até hoje a maioria dos organismos, a maioria das células possuem mitocôndrias, né? Existe uma célula que não realiza metabolismo aeróbico, né, que é justamente a hemácia, mas existe um porquê, né? A hemácia é uma célula, o glóbulo vermelho é uma célula que atua no transporte, auxiliada logicamente pela proteína hemoglobina, ela atua no transporte de gases, né, principalmente o gás oxigênio. Então, se a gente para pensar, a gente já lembra, poxa, se a hemácia tem o papel, ela desempenha o papel de transportar, de auxiliar no transporte do gás oxigênio, ela não pode consumir muito oxigênio. Sendo assim, uma das adaptações celulares mais incríveis é a ausência de mitocôndria em hemácias. Isso faz com que ela realize apenas o mecanismo da fermentação lática, ou seja, ela consegue produzir 2 ATP, mas já é suficiente para gerar bastante atividade, né? Energia, atividade nesta célula, que é uma célula que também precisa de muita energia para manter o fluxo de gás oxigênio, né? É importante lembrar as pessoas que quando praticam alguma atividade aeróbica, né, correm bastante, por exemplo, de repente elas começam a sentir aquela dor, o pessoal chama dor desviada, né? Aquela dor na região do fígado ou do baço, lado direito, fígado, lado esquerdo, baço. Vale salientar que fígado e baço são estruturas que armazenam muitas hemácias. No momento em que você está realizando um exercício aeróbico, você está precisando de uma boa oxigenação dos tecidos. Como é que você vai proporcionar essa melhor oxigenação? Liberando muitas hemácias na corrente sanguínea. Isso fará com que você tenha uma melhor oxigenação dos tecidos, um transporte mais eficiente de oxigênio. Entretanto, no que as hemácias aumentam seu metabolismo anaeróbio, elas passam a produzir muito lactato e isso gera, né, aquela dor bastante incômoda na região do fígado ou do baço. Ok? Bom, vestibulando, só lembrando, qualquer dúvida, manda aí para o duvidadebiologia@yahoo.com.br que eu vou ter todo o prazer em responder, tirar a sua dúvida e, se possível, né, contribuir aí com a sua caminhada, né, com o seu objetivo, que é entrar na universidade. Bom, voltando para a teoria endossimbiótica, vamos agora verificar o que aconteceria se, por acaso, né, a bactéria que fosse englobada, ela não fosse uma bactéria, digamos, heterotrófica. Se essa bactéria ela fosse capaz de realizar fotossíntese, com certeza ela apresentaria pigmentos, sistemas enzimáticos complexos da mesma maneira para tentar produzir matéria orgânica através do processo fotossintético. Então, considerando que essa bactéria seria uma bactéria fotossintética, uma cianobactéria, por exemplo, o que poderia acontecer se essa bactéria ela fosse englobada também pela célula eucariota anaeróbia? Bom, nós vimos que essa célulazinha aqui do meio, ela representa o eucarioto não fotossintético, ou seja, ela é resultante da interação entre um eucarioto, uma célula eucariota primitiva, a qual era anaeróbia, com bactérias aeróbias. E aí essas bactérias evoluíram a tal ponto, né, que chegaram a formar essa organela que é a mitocôndria, né? Bom, observem que quando essa bactéria fotossintetizante, quando essa cianobactéria é englobada, o que vai acontecer? De forma muito semelhante ao que aconteceu com as bactérias não fotossintéticas, né, ela vai passar também
a produzir ATP utilizando a energia luminosa, ou seja, a energia solar, os fótons, né, uma radiação eletromagnética vai incidir nessa célula de modo que ela promova aqueles saltos de elétrons, saltos, né, que favorecem a formação de ATP. Né? O mecanismo da fotofosforilação ele é extremamente importante, né, no processo fotossintético, né? A luz auxiliando na adição de fosfato à molécula de ADP, formando justamente o ATP, né, que seria a substância considerada moeda energética da célula. Uma vez que isso acontece, né, a célula resultante desse processo, na verdade, agora será considerada uma célula eucariota fotossintética. Por quê? Porque agora ela vai apresentar não somente a mitocôndria como estrutura oxidativa, estrutura importante para promover o metabolismo, mas também o cloroplasto. O que seria o cloroplasto? O cloroplasto é uma estrutura que mantém, né, que favorece o metabolismo em plantas e também em algas, ou até mesmo, né, no caso, quando a planta precisa obter energia, ela vai também obter através da fotossíntese. Entretanto, vestibulando, é importantíssimo lembrar, né, voltando aqui, é importantíssimo lembrar que quando a planta ou a alga realizam fotossíntese, elas simplesmente estão realizando uma geração de ATP. Entretanto, esse ATP que é gerado na fotossíntese, ele é consumido na própria fotossíntese. É uma pergunta que às vezes os alunos, né, por aí fazem. Renato, se a planta é capaz de gerar ATP pela fotossíntese, porque ela ainda tem que realizar respiração celular mitocondrial, mesmo produzindo ATP pela fotossíntese? É simples, é porque o ATP que ela produz na fotossíntese é consumido no próprio mecanismo, no próprio processo fotossintético, justamente na segunda etapa da fotossíntese. Já para suprir suas necessidades, o que ela vai necessitar? Vai necessitar de mais ATP, porque ela não realiza somente fotossíntese. A planta tem uma série de outras atividades, tropismos, nastismos, síntese proteica, crescimento, absorção, tudo isso demanda uma certa quantidade de energia. Então, essa energia vai ser proveniente justamente da mitocôndria. Né? Então, a mitocôndria com o cloroplasto dentro de uma célula, eles fazem esse papel extremamente importante. No caso do cloroplasto, auxiliam na produção de carboidratos, os quais podem ser utilizados como nutriente, substrato orgânico que será oxidado, né, e vai gerar ATP com a ajuda da mitocôndria. Então, são reações que se complementam, né, essas reações que ocorrem entre a mitocôndria e o cloroplasto. No nosso caso, como somos organismos heterotróficos, dispomos apenas de mitocôndrias em nossas células para realizar esse mecanismo oxidativo. Entretanto, né, nós sabemos que as hemácias, conforme já foi dito, e também as células musculares são capazes de realizar o metabolismo anaeróbio, né, a fermentação lática, propiciando a formação de ATP de forma mais rápida, entretanto, de forma muito reduzida, digamos assim, né? Muito pouco ATP é produzido, o saldo, né, o rendimento, a rentabilidade desse processo não é muito boa, né? 2 ATP e o processo ocorre rapidamente, produz pouco ATP e consome muito mais glicose, né? Se você tem, por exemplo, uma molécula de glicose para ser totalmente oxidada, se ocorrer a oxidação total, temos 36 ou 38 ATP. Se ocorrer fermentação lática, teremos apenas 2 ATP. Então, com uma molécula de glicose, na fermentação você produz pouco ATP. Logo, você vai precisar de muito mais glicose para tentar produzir muito mais ATP. Então, o consumo de glicose é bem elevado quando falamos, né, quando se trata de fermentação, ao invés de respiração. Bom, quais são os indícios, né? Vamos voltar aqui no slide. Quais são os indícios que reforçam a teoria endossimbiótica? Alguns indícios, eles vão reforçar essa teoria e são de extrema importância para que você compreenda e no momento da resolução de uma questão você possa ter habilidades, né, para resolvê-la, né? Bom, pessoal, o primeiro, né, indício que reforça a teoria endossimbiótica é justamente um sistema de dupla membrana, né? Tanto as mitocôndrias
quanto os cloroplastos, eles são capazes, são organelas, são estruturas que possuem duas membranas. Uma membrana mitocondrial externa, assim como no caso do cloroplasto temos a membrana plastidial externa, e uma membrana interna. Lembrando que essa membrana externa, repare que ela é contínua, enquanto a membrana interna ela é altamente invaginada, ela é cheia de dobras, de invaginações que formam as chamadas cristas mitocondriais. Isso aí também, né, a gente já pode utilizar essa informação de invaginação da membrana interna como um novo indício. Por quê? Porque se pararmos para lembrar da estrutura da célula bacteriana, a bactéria ela tem justamente uma dobra de membrana chamada de mesossomo, né? O que acontece aí também na mitocôndria é que ela tem várias dobras, né? Não somente uma, como no caso o mesossomo. Além disso, né, vale salientar a forma da bactéria também é semelhante à forma da mitocôndria. Na verdade, a forma da mitocôndria, né, já que ela é derivada, é semelhante à forma da bactéria. Existem bactérias com forma de cocos, bacilos, espirilos. Da mesma forma, existem mitocôndrias espiraladas, bacilares e também com forma de cocos. Vejamos aqui também a presença do cloroplasto, né? O cloroplasto, da mesma maneira, ele tem aí um sistema duplo de membranas, acreditando-se, né, que essas duplas membranas tenham surgido por meio do mecanismo fagocitário. Bom, outro indício que reforça a teoria endossimbiótica é a presença de DNA próprio, né? As mitocôndrias, elas têm um DNA próprio, assim também como os cloroplastos, e esse DNA próprio, ele é importantíssimo para a geração de proteínas importantes que serão utilizadas no metabolismo do organismo. Se for uma célula vegetal, também o DNA observado no interior do cloroplasto, né, na estrutura interna do cloroplasto, também será importante na formação, né, ele traz alguns genes, como você pode ver nessa figura aqui, né, vários genes codificadores de RNA, né, regiões codificadoras de proteínas, né, geralmente essas verdes aí representadas, são estruturas importantes no processo de expressão, né? Expressão seria justamente o processo em que o material genético ele vai gerar um RNA, né? Temos aí a transcrição do DNA para o RNA e de repente esse RNA, ao ser traduzido, no caso sendo ele mensageiro, temos a formação de proteínas importantes, né? As proteínas que atuam no transporte, né, na cadeia respiratória, transporte de elétrons, as proteínas que atuam em todo o mecanismo oxidativo. Bom, lembrando que se a mitocôndria ela tem capacidade de produzir proteína, isso está atribuído, né, diretamente à presença de ribossomos. Então, outro indício que reforça a teoria endossimbiótica é o fato da mitocôndria, do cloroplasto também, eles possuírem ribossomos próprios, sendo que existe uma diferença, aqui comigo, bom, existe uma diferença, uma pequena diferença entre o ribossomo, voltando aqui, existe uma pequena diferença entre o ribossomo e o ribossomo de uma célula procariota, como uma bactéria, o ribossomo de uma célula eucariota, né, uma célula animal, por exemplo, e essas diferenças, né, essa diferença principal se refere justamente ao tamanho da estrutura, né? Como você pode ver na figura, voltando aqui no slide, o ribossomo, né, o ribossomo que está presente, mostrando aqui o slide, o ribossomo que está presente na célula eucariota, né, ele apresenta um tamanho um pouco maior em relação ao ribossomo da célula bacteriana, né? O ribossomo de uma célula eucariota, ele apresenta aproximadamente 80 S, né? 80 unidades de sedimentação. Já no caso do procariota, ele vai apresentar ribossomos 70 S. Como acredita-se que houve um englobamento de bactérias por meio de células anaeróbias eucariotas, acredita-se que os ribossomos que são encontrados dentro de uma mitocôndria ou de um cloroplasto, eles teriam sido derivados dessas bactérias. Não é à toa que esses ribossomos
nas mitocôndrias eles são ligeiramente menores em relação aos demais ribossomos encontrados no citoplasma. Bom, outro indício, né, falando em ribossomos aí, seria a sensibilidade ao cloranfenicol. O cloranfenicol é essa substanciazinha extremamente importante, né, um antibiótico importante, e esse antibiótico é um antibiótico que age na estrutura ribossomal. Como ele age na estrutura ribossomal, ele pode inibir a síntese proteica. Então, esse antibiótico tem a capacidade de impedir a síntese de proteínas em bactérias. Aqui comigo, o que foi observado, né, o que foi observado também é que a presença desse antibiótico ela vai ser extremamente importante para simplesmente inibir a síntese de proteínas em bactérias. Então, a pessoa que está sofrendo de alguma infecção, ela pode justamente precisar, né, ser tratada com antibiótico, ela precisa ser tratada e, de repente, ela acaba utilizando esse antibiótico inibe a síntese da proteína bacteriana e a bactéria, com isso, ela morre, né? O que foi observado também é que essa substância, ela age também nos ribossomos das mitocôndrias. Então, fica bem claro que o ribossomo da mitocôndria ele tem uma certa sensibilidade ao mesmo antibiótico que destrói, né, que acaba tendo efeito considerável no ribossomo de bactérias. Aqui no slide. E o último indício, né, seria justamente a capacidade de duplicação, né, como a mitocôndria tem DNA próprio, ela apresenta também uma capacidade de duplicação extremamente importante para promover a sua replicação dentro da célula. Bom, aqui comigo. Pessoal, qualquer dúvida, aqui comigo. Qualquer dúvida, você pode enviar para o duvidadebiologia@yahoo.com.br. A gente encerra a nossa aula aqui. Gostaria de agradecer a meus alunos que estão aí, né, em constante processo de aprendizagem, estão sempre se esforçando, tirando as dúvidas, enviando mais questões aí para a gente, né, trabalhar e, digamos, fazer surtir efeito, né, no processo educacional, né? E além disso, né, eu gostaria também de mandar um abraço pessoal da cidade de Santa Cruz do Inharé, Currais Novos, né, meus alunos que também estão nessas regiões, e os alunos daqui da Grande Natal, né? Então, um grande abraço, mande sua dúvida para o duvidadebiologia@yahoo.com.br e, na sequência, mais aulas, né, nos nossos aulões Enem e vestibulares. Um grande abraço e até a próxima. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui.